Olá, boa noite. Uma das presenças femininas para governar a política gaúcha e primeira mulher a governar o estado do Rio Grande do Sul. E ela é também a primeira governadora a ser alvo de um impeachment no estado. É o ponto mais recente da política que colocou em 2 anos na esteira da pior crise já sofrida pelas finanças públicas da história gaúcha. O Roda Viva entrevista hoje a governadora Ieda Kruzes, governadora do estado do Rio Grande do Sul. Ieda Kruzes começou a governar o estado do Rio Grande do Sul no ano de 2007, com um rombo de caixa dos 8 estados brasileiros com mais dificuldades econômicas e financeiras. Isso acabou se transformando também numa questão de ordem política e a crise ficou cada vez mais profunda e tirou o sossego da governadora, que é filha de pais mineiros, paulista de nascimento e gaúcha por adoção. Está aqui conosco o jornalista Cláudio Augusto, que é editor nacional do jornal O Estado de São Paulo. Conosco também o jornalista Walter Nunes, que é repórter de Brasil da revista Época. Conosco a jornalista Laila Dawa, que é apresentadora do Jornal da Cultura. Conosco também o jornalista Luiz Antônio Araújo, que é editor de política do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Aqui ao meu lado, Paulo Caruso, presente com a sua charge, os melhores momentos do nosso programa. E temos aqui também a minha companheira, a repórter Luísa Moraes, que apresenta as perguntas encaminhadas aqui pelo nosso endereço eletrônico que você já conhece, que é o tvcultura.com.br. O Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo pela internet, às 6h30 da tarde, mas também pode ser visto na íntegra, sem corte, sem edição, sem nada, às 10h10 da noite aqui na nossa TV Cultura. Governadora, boa noite e muito obrigado aqui pela entrevista. Heródoto, um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado. Governadora, eu acho que todas as pessoas gostariam de ouvir um comentário da senhora sobre a pesquisa do IBOP, especialmente sobre 2 pontos que a pesquisa ganhou uma projeção nacional. Primeiro, dando conta que a avaliação do governo da senhora de ruim e péssimo chegou a 74%. E o segundo dado, que eu acho que também tem um impacto muito grande, é que 62% das pessoas entrevistadas lá no seu estado pedem o seu impeachment. Que avaliação a senhora faz disso? Bom, em primeiro lugar, elas não estão pedindo impeachment. Se você for ler a pergunta é: você está de acordo com o encaminhamento do processo de impeachment da governadora na Assembleia? É bem diferente de dizer, você quer um impeachment da governadora? O meu governo e o nosso governo, já que ele é um governo de coalizão, como precisam ser todos os governos, e principalmente aqueles que enfrentam problemas econômicos e políticos muito grandes, ele é reconhecido nacional e internacionalmente. Não é por menos que no primeiro ano nós fomos fortalecer o nosso instrumento de crédito, que é o Banrisul, é o nosso banco estatal. Fizemos a confiança internacional comprar ações no valor do maior IPO, emissão primária de ações de toda a história da América Latina. Há uma confiança no Rio Grande do Sul que nós fomos levar no nosso governo ao mercado financeiro internacional. Começamos a conversar com o Banco Mundial, e o Banco Mundial é um avalista super rígido das coisas que ele analisa e dos empréstimos que ele faz. Em 2008, nós fizemos o maior empréstimo da história do Banco Mundial a qualquer estado do mundo inteiro. E de uma forma que nos honra, porque foi não para colocar dinheiro em gastos, e sim para renegociar a dívida pública do Rio Grande do Sul, a maior em termos de relação com a receita. A senhora acha que a população não entendeu isso, por isso é que a senhora está tão mal avaliada? Não. Eu quero te dizer que o meu governo, o governo que tem uma resposta como essa da pesquisa, e que são vocês que têm que analisar, ele é um governo acreditado, é um governo que realiza, é um governo que entrega hospitais, escolas, estradas, coisas que não eram feitas há décadas no Rio Grande do Sul, e que, portanto, a pesquisa no seu contexto tem que ser avaliada por vocês. Apenas corrijo a pergunta que o levou a dizer que 62% da população quer o meu impeachment. Ela quer a investigação, assim como eu quero, como sempre quis todas as investigações, inclusive aquelas que terminaram, aquelas que me inocentaram. Já foram 3 investigações ao longo do meu governo que me inocentaram. A mais importante, e da onde tudo começou, foi a do Ministério Público Estadual, que depois de 1 ano de investigações, indo até ver as minhas contas bancárias, se tem no exterior, se tem transação, desvinculou completamente a compra da minha casa, que eu fiz vendendo 2 outras, antes de tomar posse como governadora, e qualquer coisa ligada ao Detran. Então, a prova da inocência já existe, mas isso não perpassa para a população. Perpassa toda vez
em que eu posso entregar algum resultado de um governo de gestão. E não adianta eu dizer, vocês têm que me seguir e olhar. É o carinho, as palavras que eu ouço. E, finalmente, a confiança que voltou, no caso específico das denúncias de corrupção. Quando as fitas gravadas, que era uma ameaça diária, tem 20 mil horas de fitas gravadas. Eu tenho 1 minuto e meio, eu tenho 2. No mercado de escândalos, isso vale bastante. Quando as fitas agora estão à disposição de todo mundo, a população se aliviou. Eles sabem o conteúdo da fita, sabem que não tem nenhuma prova contra a governadora. Mas por que 74% de ruim e péssimo no governo da senhora? E mais, eu gostaria até de apontar um outro dado, 60% de rejeição à sua possível candidatura. A senhora já falou da sua vontade de se reeleger como governadora do Rio Grande do Sul. Mas essa pesquisa que é recente e foi divulgada ontem, publicada no Zero Hora, diz que 60% das pessoas não têm a intenção de votar na senhora na próxima eleição, apesar desses bons resultados na área da economia e apesar dessas investigações que a senhora disse resultaram em inocentá-la. Por que a senhora acha que as pessoas rejeitam a sua possível candidatura? Eu acho que tem que fazer uma pesquisa para saber, porque existe um índice dito de rejeição e não as causas da rejeição. A população gaúcha responde muito bem a qualquer enquete. Aliás, participa de uma maneira muito especial de todos os programas interativos. Nesse caso, você pergunta a uma pessoa, você vota nela? Meu Deus, faz 2 anos e meio que a população gaúcha, diariamente, a partir da manchete do Jornal das 6 da manhã, todos os programas de rádio, em todos os canais de televisão, enquanto eu ajusto as contas, enquanto eu volto a investir 7% da receita líquida, coisa que não acontecia há muito tempo. No entanto, a face da governadora. Respondi em 2008, o ano inteiro sobre isso. O Ministério Público me inocentou. E, no entanto, continua todos os dias a face da governadora, que apresenta os seus resultados e vai levar pessoalmente, eu não me escondo, nem preciso me esconder, não tenho porquê. Então, a população está vendo, em meio a uma crise que está no âmbito da Assembleia Legislativa, propagada em todos os canais de rádio, jornal e televisão. Olha, é um caso único. E como é que a senhora recebeu, único. Como a senhora recebeu o resultado dessa pesquisa? Essa pesquisa, de alguma forma, faz a senhora querer rever o seu projeto de reeleição? Não, eu sou uma pré-candidata, vamos lá. Mas vamos lá já manifestou a vontade Assim como eu era uma pré-candidata em 2005, fui uma candidata em 2006, enfrentei uma campanha eleitoral que prenunciava o meu governo extremamente turbulenta. A campanha de 2006 foi extremamente turbulenta, mas eu ia às ruas e eu até disse às pessoas com quem eu podia me comunicar com mais intimidade, olha, não é que eu vá para o segundo turno, as ruas estão me dizendo que eu vou largar na frente no primeiro turno, eu vou largar na frente, eu vou largar em primeiro lugar. Você, quando sai às ruas, tem uma pesquisa própria e eu não vou negar essas que estão aí. Agora, quando eu recebo um índice como esse, a primeira coisa, até como curiosa que eu sou e entendedora de como se faz uma pesquisa, né? Já dei aula sobre isso até e já fiz isso, não é só dar aula. Eu quero saber por que da rejeição. Eu acho que todo mundo quer saber, eu acho que devemos fazer essa pesquisa. O resultado e mostrar... assusta de alguma forma? Não. Quando eu fui perguntada para outras coisas mais fortes do que essas, não. Nada desse tipo me assusta. Agora, a gente precisa entrar na imagem que foi sendo criada, a imagem, não a pessoa, a imagem que foi sendo criada diariamente há 2 anos e meio sobre uma mulher governadora que teve, sim, que ter muita mão forte, muita determinação para consertar 40 anos de déficit que impediam o governo de investir um setor privado pujante, um setor público paupérrimo. Então, eu creio que todos nós queremos que essa próxima pesquisa nos indique o porquê da rejeição. Diga, Luiz. A senhora diz que a leitura que faz do resultado da pesquisa Ibope é que esses 62% querem que as razões do pedido de impeachment sejam investigadas. No entanto, a sua base na Assembleia, além de majoritária, é também majoritária na CPI que investiga a corrupção e tem obstruído as investigações a ponto de boicotar sessões da CPI que tardou a iniciar os trabalhos. Da mesma maneira, a sua base tem 17 de 29 deputados na comissão processante do impeachment e essa maioria já decidiu
que não haverá diligências, que vai ser feita uma análise pela própria CPI e vai se partir para a votação de um relatório. Não há uma contradição entre entender que essa pesquisa indica uma vontade de investigar e o comportamento que a sua base tem tido na Assembleia? Bem, a investigação existe em vários fóruns. Eu estou sendo investigada pela mesma causa em 4 fóruns diferentes. Pela mesma causa que foi a Operação Rodan sobre a Universidade Federal de Santa Maria, deflagrada em novembro de 2007. Em 2008, o Ministério Público Estadual investiga a relação entre o Detran, que é um dos contratos da Universidade Federal de Santa Maria entre as centenas, e a compra da casa da governadora. Prova a inocência. Tem uma CPI do Detran na Assembleia. Concluiu. E eu respondi a tudo durante o ano de 2008 inteiro. Muito bem. A Assembleia é uma casa que se rege por regras, e regras de maioria. Hoje, a Polícia Federal envia, o Ministério Público Federal encaminha, e a Justiça Federal de Santa Maria está investigando isso. E ao investigar, a juíza de Santa Maria negou a liminar pedida por aquele ato midiático de procuradores do Ministério Público Federal que chamaram a imprensa, disseram nomes e não disseram a razão pela qual aqueles nomes podiam estar sendo levados para a Justiça de Santa Maria, que é onde se dá a Operação Rodan nas suas investigações. A juíza disse assim, olha, as provas apresentadas são fitas gravadas, não se sabe como, quando, em que situação. Elas não podem ser usadas como indícios para dar a liminar de tirar do cargo a governadora, que foi o que os promotores pediram, e muito menos bloquear os seus imensos bens. Então, nem bens bloqueados e nem saída do cargo. Mas logo depois, o presidente da Assembleia, por decisão de presidente da Assembleia, sem consultar a maioria, a regra da Assembleia é uma regra de maioria, encaminha o processo de impeachment. E aí funciona, a não ser que se queira fazer uma revolução, funciona a Assembleia Legislativa dentro das regras de maioria. Até digo assim, ó, eu vou até conversar contigo, Cláudio, que o que está acontecendo é porque examinem câmaras de vereadores, Congresso Nacional, examinem assembleias legislativas, quem é que preside a Assembleia? 2 anos a maior bancada, nos 2 anos seguintes a segunda maior bancada. Regra de maioria, regra de respeito ao voto. A bancada é feita pelo número de deputados eleitos na Assembleia. Aconteceu que, no ano de 2006, eu depois de eleita, a Assembleia autonomamente resolveu que ia dar 1 ano para cada bancada. Os 2 primeiros para as bancadas de situação, Partido Progressista e PMDB, e os 2 anos seguintes para a bancada de oposição. Hoje preside a Assembleia a 3ª maior bancada, que é a do PT. E o ano que vem vai ser o PDT, que também é de oposição. Então, nós estamos numa situação em que, na presidência da Assembleia, resulta uma ação, porque a Assembleia própria resolveu dar oportunidade da minoria, a minoria, presidir a Assembleia. Então, é isso que está se passando agora. Não se rompeu a regra de maioria, e ela está me dizendo, a maioria, que a juíza disse que não existe verossimilhança nas pseudoprovas apresentadas pelos procuradores do Ministério Público Federal. É uma decisão da juíza federal de Santa Maria. Governadora, então, eu acho que isso tem que ser respeitado e a maioria respeita. É muito provável que, em pleno ano eleitoral, no ano que vem, esse caso ainda não seja definitivamente esclarecido. Nós temos notícias que a cúpula do PSDB, não toda ela, mas alguns membros importantes do partido, gostariam que a senhora não concorresse para que o partido pudesse fazer um acordo com José Fogaça, houvesse um acordo entre os tucanos e o PMDB, porque o virtual candidato do seu partido à presidência da República, que hoje lidera as pesquisas, o governador José Serra, precisa de um palanque forte no Rio Grande do Sul, e a convicção desses tucanos da direção nacional é que, neste momento, a senhora não representaria esse palanque forte. Fazendo um cálculo nacional e não regional, a senhora estaria disposta a não concorrer em nome da eleição do governador Serra à presidência da República? Eu já fiz isso pelo José Serra em 2002. Em 2002, era a 2ª colocada nas pesquisas eleitorais para governo de Estado. E se precisava, e eu fui membro da Executiva Nacional do PSDB a minha vida inteira, se precisava compor com o PMDB, e foi a
a vice Rita Camata escolhida, eu não tive o menor problema. O meu partido naquela época era muito pequeno no Rio Grande do Sul. Eu não tive o menor problema em ceder para um candidato que tinha 3%, que era o Germano Rigoto. Com maior alegria e felicidade, fiz a campanha do Serra como candidata a deputada federal. Em 2006, fui candidata junto com Geraldo Alckmin e realmente foram uma expressão de votos extraordinária no Rio Grande do Sul. Então, o palanque para o PSDB no Rio Grande do Sul é provado. Quem dá maior e melhor é o próprio PSDB. Então, não é essa. Isso é uma boa intriga, né? Até o Serra me disse numa das assinaturas de convênio que eu vim fazer entre o governo do Rio Grande do Sul e de São Paulo, para as boas coisas do governar, emprega RS, assim como emprega São Paulo, e banco de dados para políticas de distribuição de renda. E ele me disse, Ieda, eu nunca vi. O que você está passando é um ataque especulativo. Vem de tudo que é lado. Então, vem de tudo que é lado. Inclusive do PSDB. Não, isso é boa intriga. A boa intriga é aquela que fatura dentro do PSDB muita animação, né? Então, eu não te duvido que tenha gente pensando que eu possa atrapalhar. Eu já provei que eu ajudo. Mas mulher de César é assim, cada vez tem que repetir aquilo que o passado já provou. Bem, eu sou uma pré-candidata, eu não sou uma candidata. Eu sou uma pré-candidata que respeita todas as informações que eu tenho e principalmente respeita a decisão do voto. Eu sou uma governadora eleita e que está cumprindo ponto a ponto o seu plano de governo, ponto a ponto. Está tudo escrito desde setembro de 2006. Item aí, consertei as contas, adquiri confiança internacional, confiança nacional, investimentos em todas as áreas. O orçamento paga as suas políticas sociais feitas em rede, né? Enfim, eu estou cumprindo ponto a ponto e honrando o voto que eu recebi. Se eu decidir que vou buscar de novo o voto que tanto me honra, eu vou fazê-lo com toda a responsabilidade, inclusive para buscar dar o melhor dos palanques para o candidato à presidência do PSDB. Não tem palanque maior do que candidatura do PSDB. Walter, governadora, mas até que ponto a senhora acha que a CPI e a apuração dessas denúncias vão atingir a campanha do PSDB no Rio Grande do Sul? Bom, ela está atingindo essa campanha e eu já te digo, olha, gente, qual é o método que está sendo utilizado no Rio Grande do Sul? A gente tem que conversar um pouco sobre isso. Qual é o método? Existe um mercado de escândalos evidente. Quanto maior o escândalo e quanto mais tentar ferir a pessoa que está sendo atacada, maior é o volume de receita do mercado de escândalos. O que está acontecendo no âmbito da Assembleia Legislativa? Chega a ser assim, para algumas pessoas que analisam, surrealismo, absurdo. Existe um processo em sigilo. As fitas são utilizadas, quando gravadas, para ajudar na formação da prova. Ela é auxiliar na formação da prova. O que está acontecendo na Assembleia? Felizmente, agora, com todo mundo tendo conhecimento das mesmas fitas. Abriu geral. Acontece que selecionam de 20 mil horas, 1 minuto e meio um dia, 3,5 outro dia, 2 outro dia, transmitido ao vivo e a cores, para toda uma população que está se sentindo muito afetada, porque até parece, com este método de usar o instrumental auxiliar na composição da prova, como se fosse a prova, é o inverso do que acontecia no âmbito da Assembleia Legislativa, cada dia um pouquinho, e é isto que o Luiz sabe que a minha base rejeita. Isso não é investigação. Isso daí é exposição de fita gravada que está em sigilo, e agora não tem mais sigilo, não, graças a Deus, quanto mais rápido andar, melhor para mim, porque toda investigação que termina a meu favor. Se vai afetar, certamente vai, mas já está afetando a imagem do Rio Grande do Sul. Tanto é que eu recebo de vez em quando telefonemas de alguns investidores que são inovadores e que confiam no Rio Grande do Sul e confiam no governo do Rio Grande do Sul, perguntando se tem algum perigo em relação a eles virem trazer aquele investimento para o Rio Grande. Então, está prejudicando muito o Rio Grande do Sul e é um método muito antigo, é um método que repete a versão para esconder o fato. O fato é provado, a minha inocência em relação ao esquema Detran, pelo Ministério Público Estadual, pelo Tribunal de Contas do Estado e pela negação da juíza em dar as liminares pedidas pelos federais. Por favor. Eu queria saber o que a senhora chama de mercado de escândalos, porque
a denúncias de ex-aliados da senhora apontando corrupção no seu governo, a matérias nos jornais de 2 operações da PF e uma investigação no Ministério Público Federal. A senhora acha que o quê? Aconteceu um complô? Não, o que eu fiz, e vocês sabem disso, ao terminar com 37 anos sequenciais de déficit, o que é o déficit? Você contrata e não pode pagar. Quem é que você vai pagar primeiro? Aquele que tem mais força. É aquele que a facilidade de ser pago primeiro. Quando você coloca as contas em dia, um direito deixou de ser um favor. E eu estou pagando todos os direitos que as pessoas no Rio Grande do Sul, servidor público, fornecedor, o que contrato para fazer estradas, acabou a ideia de que para receber você tem que fazê-lo como se fosse um favor, até precatório que eu estou pagando. Estou pagando até precatório, quero pagar todos se tudo der certo. Então o que acontece é que eu feri, na verdade, com um novo hábitos e interesses arraigados e muito velhos, que era aquilo de, para receber o que você acha que você tem direito, e até cobrar caro para isso. Hoje, tudo que a gente faz pelo governo no Rio Grande do Sul, a gente está conseguindo comprar mais barato, né? Porque paga em dia, não pede para vir receber o cheque, paga na conta bancária. Então, o que eu quero te dizer é que eu feri, sem dúvida, arraigados hábitos e interesses. Isto, quem sabe porque eu tenha levado para o Rio Grande do Sul uma polarização que é nacional. Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a polarização é PT-PSDB. E não PT e os outros partidos que sempre foram grandes. Eu só quero, Heródoto, se você me permite, você vai fazer intervalo. Mas a senhora, por favor, pode completar. Não, essa não pode ter intervalo. Ex-assessores. Analise cada um dos ex-assessores. Já te digo por nome. Lair nunca foi assessor. Aliado, não é? Nunca foi assessor. Ele trabalhou com outras pessoas do PSDB, nunca trabalhou comigo e nada fez na minha campanha eleitoral que pudesse. O Lair é um dos indiciados no esquema do Detran. Ora, eu mudei o Detran no primeiro dia de governo e dia 19 agora eu entrego o Detran público, que vai ser modelo para todo o Brasil. Eu não uso mais terceirizadas. Não são elas que fazem a instrução. As terceirizadas, lá da Universidade Federal de Santa Maria, eu não uso mais. Eu pedi, a Assembleia aprovou uma lei que criou a carreira do instrutor do Detran, mas isso eu mudei no primeiro dia. Eu tirei o Detran da Secretaria de Segurança Pública e coloquei em Administração e Recursos Humanos, porque Carteira Nacional de Habilitação é qualificação para recursos humanos. No primeiro dia eu mudei. Assim como mudei outras coisas que fizeram a minha reforma administrativa, aprovada na Assembleia em abril de 2007. Da Secretaria de Segurança Pública, eu extraí a Justiça, que trata dos direitos, e criei uma Secretaria de Justiça que não existia no Rio Grande do Sul, para tratar dos direitos e do desenvolvimento social. Então, eu acho que eu mexi com muitos interesses e hábitos arraigados dos quais eu não participava, dos quais eu nunca participei e dos quais o meu partido no Rio Grande do Sul nunca participou. Então, é correto que a reação tenha vindo desta forma, auxiliada por uma operação rodando a Polícia Federal lá na Universidade Federal de Santa Maria. Tudo que vocês ouvem é Detran. Mas, na verdade, são centenas de contratos. Heródoto, vamos fazer, então, um intervalo. Nosso primeiro intervalo no programa de hoje. Bom, nesse intervalo, eu quero aproveitar para você... a pergunta de hoje é o seguinte. No Rio Grande do Sul, impeachment ou justiça? Justiça ou perseguição? Nós gostaríamos que você respondesse a nossa pergunta. Você pode participar pelo telefone, então pode entrar aqui no nosso site, que é o tvcultura.com.br. Nós vamos fazer aqui um intervalo. Nós voltamos em instantes com o Roda Viva, que é acompanhado por 3 tuiteiros que estão aqui colocando as notícias na internet e colocando aqui suas observações. Eu vou apresentá-las agora. Eu tenho aqui a gestora ambiental, a Maíra Begali, conosco também o jornalista Marcelo Soares e está aqui conosco também a psicóloga Mariel Zasso. Nós fazemos um intervalo, portanto, e voltamos em instantes. Até já.
nós voltamos aqui com o Roda Viva e a nossa convidada hoje é a governadora do estado do Rio Grande do Sul, que é a governadora Ieda Cruz. Governadora, eu queria que a senhora esclarecesse duas coisas para o nosso telespectador que não ficou muito claro. Eu vou ler para a senhora um texto do jornal Zero Hora, aqui do meu companheiro Luiz Antônio. Diz o seguinte: a pesquisa também aponta que 62% são favoráveis ao impeachment. Isso é textual. Lê a pergunta. Bom, eu estou lendo o texto do jornal. Do jornal, mas a O jornal pergunta. publicou isso hoje. E a segunda questão é o seguinte: a senhora disse que há uma grande cobertura da imprensa. A senhora é vítima de uma perseguição da mídia no Rio Grande do Sul? Já visto que ela contou uma porção de coisa importante aqui e ninguém publica nada? As pessoas só publicam aquilo que julgam que não é bom no seu governo e por isso deu esse resultado? Não, não existe conspiração, existe um mercado. E o mercado tem sua lógica. Qualquer mercado Porque a tem senhora a falou sua que desde lógica. manhãzinha começam as rádios, as televisões, etc, etc, etc. Mas a senhora está sendo vítima, então, de uma perseguição? Não, não é uma perseguição, é um jogo de mercado. Qual é o jogo de mercado? Desculpa, mercado, não entendi. Como assim jogo do O mercado? mercado do escândalo. O mercado do escândalo. Olha, nós vivíamos sob uma era Big Brother, certo? O que é a era Big Brother? Lá o George Orwell escreveu um livro chamado 1984, nos anos 50, que eu nunca vi tão atual quanto agora. Para toda pessoa existe uma câmera filmando onde for. Existe uma boca de ferro, que é o alto-falante, te dizendo agora faça isso, faça aquilo. Então, mas no que isso prejudica a senhora? Não, posso te dizer, eu não entrei na casa de Big Brother. No caso de Eu fui pessoas públicas, eleita é bom que haja governadora essa... do estado do Rio Grande do Sul e hoje estou cercada de fitas e trechos, pequenos trechos de fitas gravadas que não me envolvem em nada a não ser um dizer para o outro. Mas se não envolve, por que a cobertura é tão... Desculpa, governador, se não envolve, por que a cobertura é tão grande e o seu resultado é tão ruim aqui? Bom, Governadora, de pessoas do governo. Eu diria Marcelo mais. Cavalcante fazia parte do seu governo. Voz, as pessoas que mais. estão participando do chat aqui e também pela internet, muitas manifestações de apoio ao seu governo no chat, mas também as pessoas pedem um pouco mais de objetividade. Tem uma expressão gauchesca que diz: vamos dar nome aos bois. A pergunta, então, do Ito Carvalho é: quais os interesses que a senhora contrariou para ser vítima dessa indústria do escândalo, vamos dizer assim? E interesses de quem? Quem? Tá, vamos lá, vocês são muito fofoqueiros. Vamos lá levar a coisa para o ângulo jornalístico. Estou falando para eles que perguntaram, não para vocês que são jornalistas. Todos sabem que existe uma relação entre a eficiência no uso do dinheiro público, o dinheiro que eu arrecado, e os resultados que, de modo transparente, a gente pode colocar. Ninguém termina com um déficit de 37 anos sem dar eficiência ao dinheiro público. Então, o que eu fiz? Eu fiz um governo eletrônico, pregão eletrônico, saí de 1.000 fornecedores para 10.100 fornecedores, 10 vezes mais. Eu pago as contas em dias por DOC bancário, ninguém precisa ir buscar o cheque e agradecer, passar pelo porteiro, passar pelo diretor. Eu faço Emprega RS em convênio com o Emprega São Paulo, em que quem procura emprego também não precisa de intermediários. Eu terminei com os intermediários em muitos setores, mas isso foi por um governo de gestão. Vamos dar... Eu não preciso saber o que veio do passado. O que eu preciso dizer é como eu vou fazer. Estou fazendo. Paguei 2,5 bilhões de fornecedores atrasados em um ano. No final do segundo ano, aumentei o orçamento, comecei a pagar salários que estavam sendo esperados de aumento desde 1995, com dinheiro que deu em árvore? Não. Caiu do céu por descuido? Não. Gestão em cada sala de governo. Tudo isso deveria melhorar a sua popularidade, e a quem não isso fere, trabalhar governadora? com... A quem isso fere? Aos intermediários que antes, que podiam, naqueles hábitos anteriores a um governo de gestão, a esses intermediários, acabou esse mercado de intermediação. É direto. O governo de gestão, via eletrônica, ele, por exemplo, quando eu assino com o governador de São Paulo, governador de Minas, governador do Ceará, um convênio de substituição tributária. O que eu estou fazendo? Nós cobramos no atacado, por um setor que acertou conosco que isso seja feito, o imposto que deveria ser pago no varejo. Então, quando o varejo compra, já compra com o imposto que é arrecadado na hora por nota eletrônica. Qual foi o intermediário que terminou e que vai me fazer este ano eu poder arrecadar 200 milhões a mais de receita, sem mexer em nada, a não ser no processo de substituição tributária?
Aqueles que, indo até o varejo, milhares de lojas comprando de uma empresa só, centenas de lojas comprando de um atacado só, que teriam que emitir nota fiscal, que teriam que... Mas São Paulo fez a mesma coisa, governadora. Exatamente. Só deveria trabalhar a favor do índice de aprovação do seu governo e não contra, né? Porque senão o governador Zé Serra estaria sob impeachment aqui em São Paulo. Mas ele não mora no Rio Grande do Sul, nem apresenta lá e nem conhece. Aliás, ele conhece, ele diz, é um ataque especulativo. O que é um ataque especulativo? Nós já vivemos no passado. Tem uma desconfiança mundial, todo mundo cair em cima do Brasil. Não interessa saber se está bem, se não está bem, se está pagando as contas, não está pagando as contas. A oposição no Brasil, aliás, a radicalização política no Rio Grande do Sul é algo sem tamanho. Vou te citar um caso e te cito um caso. Nós agora fomos trabalhar uma pesquisa deliberativa que é feita por um professor Fishkin, lá de Stanford, que fez uma pesquisa lá na União Europeia para pesquisar se a União Europeia, o povo aceitaria novos países, Turquia, Grécia, 23 línguas se conversando. E fez uma pesquisa deliberativa, disse, olha, o que significa entrar mais países? Foi aprovado. Ele foi lá na Irlanda e fez uma pesquisa para ver se podiam misturar na turma católicos e protestantes. Uma coisa que na Irlanda todo mundo sabe o tamanho do conflito histórico que isso representa. Depois de passar pela pesquisa e o negócio, misturaram as turmas. Eu levei o professor Fishkin para trabalhar a questão das carreiras de Estado. Se eu devo ou não pagar por mérito. Piauí já paga. Puxa vida, Pernambuco já paga, Minas já paga, São Paulo já paga. Lá é proibido falar sobre isso. Muito bem. Ele foi, quando nós estávamos na PUC, com centenas de pessoas vindas do estado inteiro, essas mesmas pessoas ligadas ao braço sindical da oposição invadiram o local da PUC e mantiveram prisioneiros 2 grupos que iam responder. O professor Fishkin nunca tinha visto. Com problemas como católico e protestante, entra ou não entra país, na China para se democratizar o orçamento, ele lá instituiu na China a pesquisa para inclusão da vontade popular no orçamento de várias províncias. E ele me disse assim, mas eu nunca vi uma radicalização desse tipo, era para não deixar. Quem são? Os mesmos que colocam outdoors falando de corrupção, os mesmos que tentaram invadir a minha casa, os mesmos que já estão indiciados pela polícia como aqueles que cometem crime. A radicalização faz com que saiam artigos no jornal contra a substituição tributária. O que isso quer dizer? Não querem pagar o imposto? Agora, governadora, a senhora tem uma oposição dentro do próprio governo, que é o vice-governador. Inclusive, ele na Assembleia Legislativa, na sexta-feira, ele chegou a dizer que a senhora teria dito a ele, assim como disse um depoimento ao Ministério Público Federal, que época de campanha seria época de fazer poupança. Ele deu essa declaração, que a senhora teria dito isso. Desde o início do governo, esse não entendimento entre a senhora e o vice-governador, não é estranho ter essa oposição dentro do próprio governo? E por que ele estaria fazendo isso dessa forma? Então, já que a senhora quer descredenciar alguns dos assessores que a senhora acha que não deveriam estar fazendo nenhuma oposição à senhora. Não, olha, se disse que me disse. Aí um disse que o outro disse, essas fitas gravadas são assim. Mas ele é o vice-governador e ele falou isso na CPI da corrupção na sexta-feira. E na fita gravada é um representante do seu governo também. Não, ele gravou para o Ministério Público Federal e já falava isso durante a campanha eleitoral. Sim, e confirmou. Ele fala, só que agora, como eu tenho a prova da minha idoneidade em relação a isso, eu já tenho investigações concluídas provando a minha idoneidade. Esta fala vem desde 2006, repete em 2007, ladainha em 2008, repetição em 2009... Eu optei pelo seguinte, Laila, prova. Então, eu estou com processos abertos contra todos esses do disse-me-disse. A senhora vai processar o vice-governador também? Gaúcha. Isso não honra a cultura da política gaúcha, o disse-me-disse, e vai para o Ministério Público Federal, vai para não sei o quê, pedacinho de fita, cantinho de mesa. Gente, esse método é um método do século passado. Governadora, a senhora vai processá-lo por isso ou não? Claramente. A senhora vai processá-lo? Já entrei hoje com ação contra ele, contra o Buchmann, contra o Lair, contra todo mundo que está no disse-me-disse, Heródoto, dizendo que um disse e que o outro disse. Agora, Heródoto, isso está desde novembro de 2007. Não tem uma prova de que isso... E por que a senhora já não processou desde aquela época?
Porque eu respondi a tudo. É uma calúnia isso ou não? Certamente tem uma É uma fábrica calúnia. de calúnias no Rio É uma Grande do Sul. calúnia. Existe Que a senhora uma já- fábrica de calúnias no Rio Grande do Sul. Governadora. Agora, por que eu não processei? É. Porque eu esperei se transcrever e se provar tudo ali na CPI do Detran de 2008. Já foi feita uma CPI do Detran. Mas, Esperei que o governadora- Ministério Público Estadual provasse que não tem vínculo nenhum Mas, entre a governadora e a IEDA e o Detran. Bom, eu tenho a prova da inocência. Então, Agora, se a os que senhora é querem provar o inocente contrário... e ele está uma calúnia, a senhora devia ter processado já há algum tempo. Só hoje que a senhora resolveu processá-lo. Heródoto, essa fita apareceu agora. Haveria a ameaça dessa fita durante todo esse período que vocês estão acompanhando. Quando a fita apareceu, eu tenho a materialidade para fazer a ação. Eu não faço como eles. Eu não vou dizer, olha, alguém me disse que saiu na linha tal, de tal jornal, em tal programa de televisão. Ele disse, foi apresentado o vídeo no âmbito da CPI. Bom, é por isso que eu estou te dizendo, e dizendo ao Brasil inteiro, que eu estou muito aliviada, porque essas coisas estão aparecendo. Só que não honram o Rio Grande do Sul. Parece o Governadora, disse-me-disse, a intriga do não sei o quê. Gente, Governadora. não é assim. Não é assim que se faz investigação. Investigação, a nossa juíza federal de Santa Maria, que eu não conheço, Perfeito. ela já disse que isto não é prova. Veja só, governadora, em primeiro lugar, em relação à questão da Olha, pesquisa... vocês podem ver que chega num limite que a gente tem que se indignar. No caso da E pesquisa... tem que dizer, eu não preciso dizer nome, é uma turba de fofoqueiro, de caluniador. Mas no Luiz caso Antônio, é uma só pra gente esclarecer, Luiz Antônio, por favor. A Luiz cultura está Antônio. ruim. No caso da pesquisa, só um esclarecimento, a senhora pode fazer a interpretação que julgar mais Certamente. conveniente a Vocês respeito da também. pesquisa. No entanto, a pergunta é bem clara, até porque a pesquisa foi feita entre os dias 27 e 29 de setembro e ela Qual é a busca... pergunta? A pergunta sobre o impeachment busca... Qual é a ouvir pergunta? Leia a pergunta, A pergunta Luiz. é sobre Não, se as leia pessoas a concordam com pergunta. o encaminhamento, Com mas isso quer dizer... encaminhamento. Com encaminhamento, na verdade, o pedido, quando foi feita a pesquisa, o pedido de impeachment já havia uma comissão processante do impeachment instalada na Assembleia. Então, portanto, é uma investigação. Mas eu respeito a sua Eu também opção respeito, mas eu estou pedindo, Luiz por Antônio, que você fazer leia essa a interpretação. pergunta. Se eles Porque, na verdade, apoiam o aquele 62% encaminhamento do pedido de impeachment. Perfeito, mas esses 62% apoiam um pedido, um encaminhamento de um pedido que já O está sendo examinado. encaminhamento de um pedido já de está sendo impeachment. examinado na Assembleia no momento em que a pesquisa foi feita. Luiz Portanto, Antônio, é peça evidente. para fazer uma outra e dizer assim, você quer que a Mas IEDA eu quero saia lhe do perguntar cargo? uma outra coisa. Eu quero lhe perguntar uma outra coisa. Em 2007, quando houve as prisões da Operação Rodan, a senhora levantou suspeitas em relação ao comportamento da Polícia Federal e do ministro Tarso Genro. Quando houve o ajuizamento da ação civil pública contra a senhora e outros 8 réus pelos procuradores da República, a senhora levantou suspeitas e houve, inclusive, uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público contra esses 6 procuradores. A senhora agora questiona o comportamento do presidente da Assembleia. Será que, de repente, o Rio Grande do Sul não virou um estado em que todos agem de forma suspeita, menos a governadora? Eu absolutamente teria a pretensão e a arrogância de achar que eu estou certa e todo mundo está errado. Eu estou certa em apresentar os resultados de um governo de gestão a toda a população. Hospitais, escolas, estradas. Eu não levantei suspeitas nunca. Eu não ajo como eles agem. Isso é uma questão de comportamento ético. Eu não levantei nenhuma suspeita. O que aconteceu foi que, na Operação Rodan, houve uma ação midiática, que se repete no Brasil inteiro. De repente, às 7 da manhã, vão ser presas pessoas, numa determinada operação da Polícia Federal, com a câmera, algema, bota na parte de trás do camburão, e a partir daí aquela imagem daquela pessoa, que a população nem sabe do que está sendo acusada, mas entrou num camburão algemado. A senhora por está se operação referindo da ao Polícia Flávio Vaz Federal. Neto, o ex-presidente do Detran? Antes dele, depois. Eu sou contra o método. Existe um método. Eu sou contra este método e declarei isso no dia ao meu secretário de Segurança Pública. Eu sou contra esse método. Era só acordar o indivíduo e levá-lo. No entanto, isso se repete há muito tempo.
Agora, sempre se tenta colocar que eu estou falando isto e culpando o ministro da Justiça. Eu respondo pelo meu governo, o ministro da Justiça tem que responder pela Polícia Federal. Simples assim. Eu não estou levantando suspeitas. Eu não levantei suspeitas sobre o comportamento dos procuradores do Ministério Público Federal, que numa ação midiática, ao vivo, jogaram 9 nomes ao léu e não disseram do que eles eram acusados, pedindo que eu fosse retirada do cargo, sem dizer por quê, e pedindo o bloqueio dos meus imensos bens patrimoniais. O que eu fiz? Dentro da regra do jogo, declarei que eles estavam abusando da função pública, porque sabiam que não podiam fazer aquilo. Dar nome sem dizer por quê não é típico da função do promotor de justiça. Não é próprio do Ministério Público fazer dessa forma. E o comportamento deles, as razões pelas quais eles ajuizaram lá em Santa Maria, eu entrei com uma ação, não é uma suspeita, Luiz Antônio. Eles fizeram. Eu não suspeito que eles tenham feito. Eles fizeram. Não há como negar que eles reuniram a imprensa, fizeram um ato midiático, Governadora, lançaram lá em Santa Maria, e eu estou questionando o Conselho Superior, o Conselho Nacional do Ministério Público, se isso é típico do Código de Conduta de procurador. Estou fazendo uma pergunta. Eu não estou lançando uma suspeita. Eu tenho uma opinião. Mas estou dentro da regra da justiça, ajuizando contra eles no Conselho Nacional. Governadora, existe uma pergunta aqui que é reincidente, que é com relação... A senhora fala em probidade administrativa, fala em arrumar as contas, em deixar o cofre em dia. E as perguntas que são reincidentes são sobre os investimentos, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Há muitas reclamações de que os investimentos, aquilo que o Estado destina para a educação e a saúde, é muito pouco perto do que... a necessidade. A senhora pretende mudar isso com as contas em dia? Vai aumentar os investimentos? Não, o que vai ser feito dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Eu estou mudando, mas não através de promessas impossíveis de serem cumpridas. Ninguém cumpre a percentagem da arrecadação que deve ir para a saúde. O governo federal não cumpre, os governos estaduais não cumprem, alguns governos municipais, sim, cumprem. Se eu for cumprir as vinculações existentes no Rio Grande do Sul, só de vinculação é 122% das receitas Só que eu deixar tenho isso aumentado. claro para quem não tem é o domínio vinculação? desses jargões. X% da receita para a educação, X% da receita para a saúde, X% da... Eu não entendi como pode dar 122. Não dá. Não, mas como é possível dar 122? Mas as vinculações legais são para isso. Mas tem que pegar o orçamento e dividir, tem que dar 100%. Não, é 122 se eu tivesse que cumprir as vinculações aprovadas por lei. Agora, o legislador, quando pediu que se fosse dado 35% da receita para a educação, 12% da saúde, 1,5% da ciência e tecnologia, ele estava na melhor das intenções. Agora, mas engessou. Agora, se eu puder criar as condições para que isso aconteça, vê bem, Cláudio. Mas a senhora vai criar essas condições? Mas como é? Eu tentei criar e, ó, levei bomba. Quando é que eu tentei criar? Levei bomba. 2 vezes eu levei a Assembleia Legislativa, uma vez por meu pedido através do governador Germano Rigoto em dezembro de 2006 e depois em novembro de 2007. A Assembleia não aprovou. Ela não aprovou o quê? Que eu voltasse a alíquota de 18% que já tinha existido e no primeiro dia do meu governo foi para 17%. E que criasse fundos para poder fazer o Rio Grande do Sul crescer mais, e quanto mais ele cresce, mais a arrecadação. Que era o aumento dos impostos, é isso? Não, vê bem. Eu queria criar fundos de pobreza para pagamento precatório, para o simples gaúcho, lei da responsabilidade fiscal estadual, para promover um crescimento no Rio Grande do Sul que me permitisse, se o Rio Grande do Sul cresce, parte desse crescimento vem para a arrecadação. Eu queria arrecadar mais por quê? Simples. Eu não tinha crédito no mundo, porque dívida sobre receita, dívida sobre produto, era o pior estado em finanças, porque a receita era muito baixa. Eu levei bomba, não pude fazer no ritmo que eu queria. Quem sabe eu pudesse estar cumprindo as vinculações? Se o aumento de receitas que eu pedi para fazer, com mudança da matriz de impostos,
tivesse me sido dada. Eu podia estar pagando precatório antes, estou pagando só agora, eu podia ter feito o simples antes, só fiz o ano passado. Então, eu penso poder oferecer um argumento que diga que a receita precisa crescer para que eu possa ir cumprindo as vinculações legais. Okay, hoje eu não posso. Nós vamos fazer mais um intervalo. Ok, nós fazemos mais um intervalo e no instante nós voltamos aqui hoje com a nossa convidada, que é a governadora do estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes. A gente volta já já. E você acompanha também no Roda Viva os acontecimentos mais importantes da política nacional. Voltamos em instantes. Bem, a nossa convidada hoje aqui no Roda Viva é a governadora do estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes. Governadora, gostaria que a senhora dissesse um pouco a respeito do funcionalismo público do seu estado, uma vez que o governo da senhora recebeu 74% de ruim e péssimo. Qual é a contribuição que os funcionários públicos deram a isso? Eu já vi que agora há pouco a senhora disse que há uma grande radicalização lá no Rio Grande do Sul. Eu não entendi a conexão, mas vamos lá. Servidores públicos receberam os aumentos que haviam sido concedidos desde 1995. Servidores públicos da educação, da saúde, da segurança pública. Eu paguei as chamadas leis Brito, em 4 parcelas. Eu criei a carreira do agente penitenciário. Nós vamos agora enviar mudanças de carreiras para valorização do servidor público. Eu contratei 1.100 policiais civis. Isso é um percentual muito grande em relação ao que existia. Dia 8 agora eu vou contratar mais 27% de policiais militares, 27% a mais de efetivo, numa tacada só. Eles estão recebendo matriz salarial, o aumento que não tinha sido dado. Os servidores públicos, até tem um deles me disse assim, olha, tá bom, eu não votei em ti. A senhora acha que a resistência é maior entre os professores? Não, é o braço sindical dos movimentos radicais de oposição. O dos professores, lá no núcleo do CEPERS, é o mais organizado, vamos dizer assim. Agora, esses movimentos mais radicais, esse braço sindical da oposição radical, são os que estão cometendo ações como essa de invadir a PUC para não se fazer uma pesquisa deliberativa, que tentam invadir a minha casa, que colocam outdoors absolutamente ofensivos, que o Ministério Público já disse que não pode colocar. Então, é um grupo pequeno. Quero te dizer que é um grupo pequeno. Agora, os servidores públicos em geral, eu não consegui fazer essa conexão com a rejeição, eu sei que o CEPERS teve, esse ano, 10 mil desfiliações, só para te dar uma ideia, de pessoas que não concordam com os métodos. Então, eu não pesquisei servidores públicos, mas eu os atendo nos concursos, criando carreiras, melhorando níveis de carreira. Então, eles próprios, eu creio que se pesquisados, podem dizer, e não, quem sabe, esse braço sindical que se manifesta por minoria. Tirando um pouquinho a discussão dos servidores públicos e levando mais para o conjunto da sociedade, no bloco anterior, a senhora se queixou das vinculações orçamentárias, que não é um problema específico do Rio Grande do Sul, é um problema de todos os governadores, né? A senhora defenderia uma legislação nacional que estabelecesse uma espécie de, vamos batizar de DRE, desvinculação das receitas estaduais, a exemplo do que existe em nível federal, desvinculação das receitas da União, para a senhora ter mais margem de manobra e poder aumentar o índice de investimento? Em algum momento nós vamos ter que olhar de volta a questão das vinculações. Não é por DRE, DRU, olhar a questão das vinculações. Quando é que elas surgem? Quando existe uma desconfiança de que o governante não vai dar o necessário para fazer aquilo que a população considera que seja prioridade, educação, saúde, ciência, tecnologia, segurança, daí por diante. Quando esta hora chegar, nós já vamos estar vivendo num Brasil de muitos anos de estabilidade econômica, em que os orçamentos têm que caminhar para serem realistas. Cláudia, eu estou com uma proposta na Assembleia
do meu terceiro orçamento realista, quer dizer, não entra a previsão de receita que eu não acho que vai existir, Não pode realizar. de maneira que eu me comprometa com despesas que eu não vou poder realizar. Então, é o terceiro ano de orçamento realista, é o segundo ano de déficit zero, e eu creio que essa questão de eu não poder completar as vinculações, isso é entendido, né, no meio das finanças públicas. Agora, fazer mais educação, mais segurança, mais meio ambiente, isso é o que todos nós queremos. Há apenas um momento em que isso deva ser feito. Quem sabe isso deva ser feito numa próxima gestão presidencial, Mas numa próxima provavelmente gestão a senhora do Congresso consome esses Nacional. recursos que estão vinculados com custeio e não com investimento. E esse é o grande nó da gestão pública brasileira, não só os estados, o governo federal, a mesma coisa. O que é preciso ser feito em nível estadual para recuperar essa capacidade de investimento? Nós já recuperamos, não como eu gostaria. Eu gostaria de ter recuperado antes e mais aceleradamente. Como eu te disse, o Rio Grande do Sul, a cada 5 anos, passa por 3 anos de seca. Aí o PIB vai lá para baixo. Qual é a perspectiva do agronegócio para o ano que vem no Rio Grande do Sul? Perspectiva de chuva, boa safra. Tanto é que na nossa exposição internacional de animais, na Expo Inter, nós dobramos as vendas futuras, R$1 bilhão em vendas de tratores, de equipamentos, de animais de porte. Então, o futuro do Rio Grande do Sul, ele tá vinculado a que eu desse sustentabilidade a essa questão de ter irrigação, de ter água, de ter reserva de água. Quando isso acontecer, o PIB vai ser mais sustentável, a arrecadação vai ser mais sustentável, a gente vai passar por menos crise. Em função do que pode crescer essa arrecadação, é que eu vou ver quanto das atuais vinculações eu vou poder me comprometer a ir aumentando. Eu estou aumentando a da saúde. Então, a proporção do orçamento que eu estou dando para a saúde foi a primeira que eu quis comprometer no orçamento realista e estou cumprindo. Tá. Você fala em custeio e investimento. O primeiro ano o investimento foi zero. Eu cortei 30% do custeio, 30% dos cargos de confiança. Contratei com cada secretário, contratualizei cada projeto que poderia ser realizado com o orçamento que a gente tinha. Muito bem, em 2008 já foi 4,5% da receita líquida de investimentos. Este ano, não fosse a crise, seria 7,5% da receita líquida como investimento. A crise bateu em todos os estados, não é diferente para nós. Mas nós ainda vamos investir uma parcela razoável da nossa receita líquida. Mas quando você está falando de custeio, entra uma coisa, né, a gente está falando de custeio aí, não sei se quem está olhando a gente sabe o que o custeio, ele é pessoal, gasolina, mas ele é convênios. Então, eu também tenho crescido nos convênios que, no fundo, de alguma maneira, eles representam investimentos. Entendi. São convênios para fazer políticas sociais, para ajudar hospitais. Governador. Então, nesse sentido, esta parte do custeio está crescendo, enquanto a outra eu estou reduzindo a cada mês. Governador. A outra parte, que é o custeio habitual, eu estou reduzindo a cada mês para aumentar o investimento e tenho conseguido. Graças ao pacto com a população, com os outros poderes, todos conquistamos juntos essa condição de investir. Apesar dessa oposição que a senhora cita, que estaria trazendo essas informações e essas denúncias de corrupção no governo da senhora teve apoio do governo federal e também do Senado na aprovação do empréstimo com o Banco Mundial para poder alavancar aí a economia do Rio Grande do Sul. Por outro lado, dentro da própria equipe da senhora, parece que a senhora tem tido que fazer muitas trocas, são 33 meses de governo até agora, se eu não me engano, a senhora me corrija se eu estiver errada, e 25 trocas só no primeiro escalão. Além da oposição, volto a repetir, do próprio vice-governador, que desde o início do governo da senhora tem se digladiado na Assembleia, pelo menos, contra o seu governo. O que está acontecendo? Isso não passa uma impressão de um governo muito frágil do ponto de vista político? Por que a senhora tem que trocar tantas pessoas do primeiro escalão? Primeiro, eu tive que trocar por causa da Operação Rodan. A Operação Rodan, ela não foi alguma coisa trivial. Ela mexeu na Universidade de Santa Maria, nas centenas de contratos que, através das fundações, eram feitas com organizações de todo o Estado. Vocês só conhecem o Detran, enfim, pela história que a gente vai escrevendo. Então, naquele momento, eu troquei uma parte do primeiro escalão. Eu sou parlamentarista, mas vivo em presidencialismo. Portanto, compete a mim fazer essas mudanças e sobre
a governadora recai a crítica. Mas a senhora não conseguiu compor uma equipe, vamos dizer assim? A equipe, ela permanece, tanto é que eu conquistei o déficit zero, sim, mas uma equipe logo de cara que investimento. atendesse aos seus anseios de governabilidade, ou seja, uma equipe em quem a senhora confiasse, que a senhora não precisasse ficar trocando. A gente tem uma média aí de troca de um a cada 40 dias, uma troca a cada 40 dias. Disse que eu troquei se a gente 5. tem uma equipe, por exemplo, numa empresa. Não, o Heródoto eu tenho disse que que eu trocar troquei o meu 5. primeiro escalão. Não, mas isso é no último mês. Mas não foi 5. Não foram 25. Eu troquei e mudei de cadeira o início do 4. Desde é a o mesma início do equipe. governo. Desde o início do governo, governadora, quantos? Ah, não sei. Isso daí é uma estatística que vocês me ajudam a fazer. Agora, a São os pior dados foi que a gente quando, tem. veja bem, olha o que acontece no Rio Grande do Sul. Gente, não é assim em nenhum outro lugar. Não é assim em nenhum outro lugar. Há uma radicalização da política que é histórica e ela está prejudicando o Rio Grande. Quando é que eu troquei o maior número de secretários? Bom, quando deu a crise do meio ambiente, eu tive que trocar a Secretaria do Meio Ambiente. Consertei hoje, meio ambiente é negociado em audiências públicas, é um sucesso. Isso é uma secretaria só. Quando é que eu troquei realmente um número grande de secretários? Foi quando surgiu a gravação que o vice-governador fez com o chefe da Casa Civil, que recém tinha entrado, e que me fez levar para o Rio Grande do Sul, que é parlamentarista, uma experiência parlamentarista. A senhora dá a impressão que o seu governo gira em torno da crise. Todas as medidas são tomadas em função da crise. Não. As principais medidas, elas olham a crise, mas elas não se afetam com ela. Governador... Que é o governo de gestão e apresentação de resultados. Bem, a crise é política, muito bem, a crise é política, mas ela não é institucional. Ela é uma crise política derivada de eu ter levado ao Rio Grande do Sul a polarização entre o PT e o PSDB. Mas não há E essa é a base. Eu só quero responder a ela como final. Quando é que houve a troca de um sem número de secretários? Quando esta gravação se fez pública, o Rio Grande do Sul parou e levantou-se a grande suspeita de uma total corrupção de todos os partidos políticos. Interessante, né? Só os que compunham a minha base. Tem uma denúncia contra qualquer pessoa de qualquer partido político da oposição. Ali eu montei um gabinete parlamentarista. Quem fez isso antes de mim foi o Flores da Cunha. E o Flores da Cunha, como vocês conhecem, era um indivíduo de posição. Foi aquele que entrou no Piratini e disse: aqui só se gasta o que se arrecada. Eu cheguei e disse: eu sou Flores da Cunha, o fantasma dele circula ali, esse é um bom fantasma. Governadora, eu disse: só se gasta o que se arrecada. Ali eu troquei o maior número de secretários e até o final da CPI eu governei com um representante de cada partido político. Foi um gabinete parlamentarista para dar governabilidade. A população entendeu, nos seguiu, houve uma reversão de expectativas pró-solução daquela crise política, mas infelizmente as mesmas figuras continuam usando as mesmas técnicas, que são ameaça de fita e denúncia sem prova e ladainha e calúnia. Governadora... Isso daí realmente, só que eu disse agora não troco mais. A senhora fala das fitas, mas o que chama atenção é que uma boa parte dessas fitas que está em poder do Ministério Público Federal, ela registra conversas de colaboradores seus ou ex-colaboradores, ou ex-aliados, como Lair Ferst, Flávio Vaz Neto, Antônio Dornel Maciel, Sérgio Buchmann. A oposição, durante o seu governo, praticamente não fez nenhuma denúncia que se compare a essas denúncias ou essas suspeitas desses ex-colaboradores. Isso que é difícil de entender. O seu governo, que, como diz o Cláudio, dá a impressão de caminhar de crise em crise, tem crises produzidas por ex-colaboradores. Não há uma falha de articulação política por trás disso? Todas as propostas que o governo lançou na Assembleia, importantes para o Rio Grande, foram aprovadas por unanimidade. E aquelas que dependem de opinião foram aprovadas por maioria. Eu levei 2 bombas, essas que eu referi para vocês, que eu queria formar fundos rapidamente para fazer o Rio Grande do Sul crescer mais rápido. Então, como é que alguém pode dizer que existe falha de articulação? Se na relação executivo-legislativo os resultados são
unanimidade na lei do transporte escolar, no contrato com o Banco Mundial, unanimidade nas políticas sociais que formam fundos para as prefeituras, unanimidade, maioria, maioria, maioria. O que não se pode é tentar inverter na democracia e dizer que a maioria não pode governar e quem vai governar é a minoria. A minoria, que é a oposição, faz a sua parte. Quem são esses colaboradores aos quais você está se referindo e por quais técnicas ou ferramentas eles são trazidos à luz? O Brasil, infelizmente, virou uma Grã-Polândia. E aqui entre nós, não sou eu que digo, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que cobra o vazamento seletivo. Vazamento seletivo de gravações que devem servir como auxiliares para a constituição de prova. E estão lá a cada minuto no mercado de escândalos, fazendo o seu preço, derrubando moralmente pessoas. Agora, a senhora acha que lida satisfatoriamente com as denúncias em relação ao seu governo? Porque, olha, a senhora nomeou um secretário de transparência, o Carlos Otaviano Moraes, Brenner de Moraes, justamente para dar resposta às dúvidas sobre corrupção do seu governo. Mas, nesse tempo, a imprensa gaúcha mostrou que uma assessora direta da senhora, a Valna Villarins, tinha sido flagrada pela PF supostamente conversando sobre propinas de obras do Estado. O secretário da Transparência, segundo a imprensa do Sul também, pediu a demissão da Valna, o que até agora não aconteceu. Ela está afastada, a Valna Villarins? Está afastada, é um caso. Férias. É um caso que está de férias. Mas, enfim, o fato é o seguinte, só para terminar a pergunta. Veja, não dá para comparar a Valna Villarins é que o secretário com o secretário de Transparência do Ministério Público chamado Carlos Otaviano. Não dá para comparar. Mas, isso. enfim. A repetição sobre a Valna Villarins, sobre a Valna Villarins, sobre a Valna Villarins. Que é uma pessoa muito próxima da senhora, né? Servidora pública exemplar, desde o meu primeiro dia de deputada, 12 anos comigo. Vocês sabem que eu era escolhida, entre tantos, de maneira muito honrosa, como uma das cabeças do Congresso. Ela era minha assessora. Quer dizer, de repente, é a Valna Villarins... Mas a senhora não acha que deveria afastá-la até que todas as dúvidas sejam esclarecidas? Aí, Laila, quantos mais eu vou afastar? Porque não é assim que o seu partido se comporta no âmbito federal, governadora? Quantos mais eu vou afastar? Pedindo, por exemplo, o afastamento do Você presidente do Senado? está me cobrando, Walter, não os que eu afastei. Você está me cobrando. Eu já afastei tantos, Walter. Agora, quando o método passou a ser repetitivamente a calúnia, eu não afasto o caluniado. Quando a senhora mantém essa assessora direta, a senhora não está bancando a lisura dela? Walter, quantos eu afastei? Quando veio a gravação do vice, eu afastei todos. Eu já tinha afastado todos quando veio a Operação Rodan. Okay. Esta técnica, Walter, não pega mais. É uma técnica que ela, na verdade, assassina moralmente pessoas a partir de trechos de gravação que são vazadas seletivamente dos órgãos que patrocinam essas gravações. Vamos falar claro o que fala o meu presidente do Supremo Tribunal Federal, que é presidente de todos nós. Parem de fazer o vazamento seletivo. Nunca é sobre um partido de oposição. Nunca é de ninguém que pertença a um partido de oposição. É seletivo, sim. E não sou eu que estou dizendo isso. Vocês, jornalistas, os que vão escrever história, vocês vão escrever a história de um período brasileiro em que a Grã-Polândia ela foi acompanhada por um processo de vazamento seletivo de informações que deveriam estar sob sigilo para constituir provas. Atrapalham todas as provas. O que está acontecendo é uma maçaroca em relação a esses processos em que parece que vai ficar difícil provar qualquer culpa e qualquer coisa. Porque a maçaroca é impressionante devido aos vazamentos seletivos, mas que dá boas imagens de televisão, dá. Tá certo. Governador, nós vamos fazer aqui nosso último intervalo e nele você vai ficar sabendo também o resultado aqui da nossa enquete, que hoje perguntou se a impeachment no Rio Grande do Sul, se é justiça ou se é perseguição. Eu lembro também que a memória do nosso Roda Viva está disponível no nosso site, à sua disposição na internet, está lá no tvcultura.com.br/Roda Viva. Você pode pesquisar aí o conteúdo do nosso programa, arquivo, mandar mensagem, fazer crítica, enfim, aquilo que você acha que é relevante aqui para o programa. A gente volta num instante.
A nossa convidada hoje aqui no Roda Viva é a governadora do estado do Rio Grande do Sul, Ieda Cruz. Governadora, já que a gente falou em tantas questões como essa, e suspeitas, etc., eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre o seguinte. Tem no Congresso Nacional um projeto de origem popular, mais de 1.300.000 assinaturas, vai impedir o chamado ficha suja de vir a se candidatar na eleição do ano que vem. Eu gostaria de saber o seguinte, a senhora apoia esse projeto? O que a senhora acha do projeto ficha suja? Olha, como legalista e democrata, eu quero saber o que é uma ficha suja. Não pode ser alguém fazer isso que andam fazendo lá no Rio Grande do Sul. Pessoa condenada em primeira instância. Se há uma condenação, sem dúvida, até a pessoa deveria evitar de se candidatar. Sim. Até... Agora, já que a senhora pensa assim, por que o seu partido, então, não aproveita a sua ideia e impede que os fichas sujas do PSDB se candidatem? Eu creio que isso já é uma norma geral do partido. Agora, o partido, ele examina uma conclusão de culpa. Desculpa, a senhora acabou de dizer que se a pessoa foi condenada em primeira instância, a ficha suja logo dia de se candidatar. E, no entanto, o seu partido dá legenda para as pessoas que têm ficha suja. Não acompanho muito isso, não. Agora, se está condenado, tem que ver em que instância. Se ele... Olha, gente... O projeto lá fala em primeira instância. Deixa eu dizer, o que eu estou passando no Rio Grande do Sul tem me feito ler muito, conversar muito com as pessoas, buscar entender a natureza humana. Então, a senhora está fugindo da minha pergunta. Não vou estar fugindo pelo seguinte. Não se pode rotular uma pessoa de ficha suja sem olhar qual é o processo jurídico pelo qual ela respondeu e foi condenada. O critério do projeto está condenada. Logo é o ficha suja. Sim. Eu concordo. Só concorda. Então, por que o seu partido dá legenda... Não dá o rótulo, como tem feito a fábrica de calúnias que se montou no Rio Grande do Sul. Eles viram que eu demiti alguém que estava sob suspeita, essa coisa toda, aí era calúnia 1, calúnia 2, calúnia 3. Não, estão falando de decisão da justiça. Se tem decisão, eu não sei do que nós estamos discordando. Eu estou te dizendo que se tem decisão de justiça e ele é culpado, não apenas o partido, mas a justiça, eles devem impedir que essa pessoa seja candidata. Se culpado estiver pela justiça. Eu não tô... Sabe por que a gente não está se entendendo? Porque você é como eu, você não está dando nome aos bois. A quem está dando legenda, o PSDB, que eu não estou sabendo aí, que foi culpado de alguma coisa tão grave aí, tem uma ficha suja. Fala, Luiz. Governador, em 2001, o governo Olívio Dutra era alvo de uma CPI na Assembleia. E eu me lembro que o presidente Lula, na época, um ano antes da eleição para a presidência, foi a Porto Alegre e fez um comício em frente ao Palácio Piratini em defesa do governo Olívio. Eu lhe pergunto, a senhora está satisfeita com a defesa do seu governo por parte do PSDB nacional? Tá, é a boa intriga, tá? Eu vou te responder. Sérgio Guerra foi fazer uma palestra magnífica, segunda-feira da semana passada. José Aníbal foi no mês anterior. O que eu recebo dos meus companheiros do PSDB é um apoio, mas muito típico desse momento em que o Rio Grande do Sul está fechado sobre si próprio. O Rio Grande do Sul não está se abrindo, ele está fechado sobre si próprio. Está purgando os seus, as suas feridas. Ele está purgando as suas feridas. Não dá para comparar o que o PT faz com os seus com o que o PSDB faz com os seus. É por isso que existe a polarização PT-PSDB. Que nós não usamos qualquer meio, independente de qual ele for, porque eu tenho um fim. Nem todo fim justificam os meios que estão sendo usados no Rio Grande do Sul. Eu estou afirmando isso. Isso é uma diferença de posicionamento, de comportamento partidário. A gente almeja os nossos fins, mas para consegui-los, nem todos os meios a gente usa. Essa é a diferença entre a social-democracia e outras ideologias. A senhora não gostaria de ter recebido uma visita do governador José Serra, por exemplo? Eu recebi duas visitas do José Serra. Neste momento? Mas para que neste momento? Eu venho aqui, eu estou em São Paulo. Minha mãe era paulistana, não era mineira. Meu pai era mineiro. Uma dupla do barulho, tá? Eu vim aqui, ele vai lá. Agora, são métodos diferentes, são partidos diferentes, são pessoas diferentes. Por que tem que imitar o outro? Cada um faz a sua maneira. Governadora... Eu estou muito satisfeita com o PSDB Nacional, o apoio, o carinho, as manifestações que eu tenho, as moções que eles me assinam, são muito maravilhosas. Mas eu quero, por justiça, falar de uma moção especial que eu recebi. Nós, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formam o CODESUL. A gente não tem nenhuma
superintendência com dinheiro no orçamento da União. Eu recebi uma moção maravilhosa quando começou a aparecer essa questão do método das fitas, das ameaças de fitas. Os 3 governadores que são do PMDB assinaram uma moção de honorabilidade e se declararam guardiões da minha honorabilidade. Os 3 governadores do PMDB. E os do PSDB fizeram a mesma coisa. Então, eu estou satisfeita. E a tua pergunta me permite dizer a todo o Brasil que eu estou muito satisfeita, como sempre estive, no primeiro e único partido ao qual eu sempre pertenci e continuo pertencendo. O nosso modo de fazer é que é um modo discreto. É um modo carinhoso, discreto, e é como dizem, é como o meu querido governador de Minas também disse, assim como o Serra disse assim, ataque especulativo, né? Quando é que vai conquistar a estabilidade? E o Aécio me disse assim, Ieda, eu não estou aqui para te dar solidariedade, eu estou aqui para reafirmar a minha confiança. Pela tua história de vida, por tudo que já fez, eu quero reafirmar a confiança. Mas a Luísa quer falar alguma coisa. Faltam 12 meses ainda para a eleição do ano que vem. E a questão agora, premente para as pessoas, é com relação a essas acusações. Para a gente encerrar aqui, até porque tem a participação de muita gente. A senhora nega as acusações, ponto. Colocando a pergunta como a senhora está pedindo. Aí vem 2 perguntas. A senhora acha que pode acontecer corrupção no seu governo, mesmo sem o seu conhecimento ou consentimento? E a segunda pergunta, se houver uma conclusão após as investigações e comprovar alguma corrupção, a senhora vai acatar a decisão e não se contrapor à justiça? Primeiro que não vai, enfim, tudo bem. A segunda pergunta é uma pergunta típica e não tenho o que responder, né? Porque se houver prova de corrupção, não preciso ser eu a sair ou ser saída, entende? Eu digo que não tem, ponto. Agora, só eu sei disso. Só eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. A justiça é que vai ir provando isto que eu sei. Então, eu confio na justiça, ela está fazendo o seu trabalho, ela vai ter o seu ritmo, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, a primeira pergunta que você fez me lembra. Se há possibilidade de que exista corrupção, formação de quadrilha e todas as denúncias, mesmo seu conhecimento ou seu consentimento? Na nota emitida pelo presidente da Assembleia, ele pré-julga e condena. Ao contrário do que fez a juíza de Santa Maria. E justifica, com pré-julgamento e uma condenação, o encaminhamento do processo de impeachment por decisão pessoal. Agora a Assembleia vai tomar o seu rumo. O que eu quero te dizer é que eu quero que todas as investigações, elas continuem se processando como todas as investigações que já foram, inclusive, concluídas. Mesmo a CPI que está um pouco emperrada lá. Mas se ela está emperrada é porque o método não é aceito. A presidente da CPI, que infelizmente tem 7 processos de improbidade administrativa, está com os bens bloqueados, ela fica mostrando um pedacinho de fita que a maioria não admite. Ela foi condenada em algum dos 7? Não sei, ela tem 7 processos e está com os bens bloqueados. A senhora está usando o mesmo método que a senhora condena nesse caso. Não, eu estou dando uma informação. Não vamos confundir, aí eu faço questão, Cláudio, de te dizer, eu não pré-julgo nem condeno, eu estou dando uma informação. E a informação que eu dou é que o método que está sendo utilizado, o relator e a maioria da CPI não concordam que se fique expondo 1 minuto, 2 minutos e meio por pessoas escolhidas com uma direção escolhida. O método é recusado pela maioria na Assembleia. É isso que eu estou te dizendo. Okay. E nós, através de vários momentos, já dissemos, se há injustiça em relação a um ao outro, a justiça vai provar. Agora, o método que o Rio Grande do Sul está vendo ser utilizado é que um método condenado pelos democratas. Governadora. É isso daí que eu quero reafirmar. Fala, Heródoto. Nosso tempo se esgotou. Boa noite. Quero agradecer aqui a presença da senhora aqui no Roda Viva. Muito obrigado pela participação e pelo debate. O prazer foi meu e foi bastante importante para mim, como governadora eleita do Rio Grande do Sul, poder responder as perguntas em todas as áreas que elas pudessem ser feitas. Muito obrigado. Continuo à disposição pelo Twitter e pelo blog. Tá certo. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aos jornalistas aqui presentes, formando aqui a nossa bancada nessa entrevista com o governador Ieda Cruz. E quero lembrar que as perguntas que não foram respondidas aqui serão encaminhadas para a nossa entrevistada e a senhora poderá tomar contato com ela. Eu quero lembrar você mais uma vez que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira ao vivo na internet, a partir das 6h30 da tarde, e pode ser visto também na íntegra, sem edição ou cortes, às 10h10 da noite aqui na nossa TV Cultura. Você fica agora com a Rede Cultura, com o programa Rumos na Música e veja aí mais uma atração da sua emissora local. Uma boa noite
Uma ótima semana e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até mais.